A mãe de Noah, Izia, aparece com uma faca e a faz largar a garrafa. De repente, um grande anúncio surge nos telões do muro, dizendo que o governo em breve oferecerá empregos para todos. Contudo, os owners duvidam dessa promessa. Enquanto isso, na cidade, Ruben e sua esposa Thais se preparam para ir ao trabalho na Aquaville, a única companhia de água. A filha dele, Ismael, veste roupas diferentes das permitidas pelas regras e Ruben a repreende para evitar multas. Ele também a lembra de praticar seus exercícios mais vezes porque ela é muda e já é vista como uma excluída. Então precisa se esforçar para ter sucesso. Ao chegar no escritório, eles descobrem que o ministro do trabalho, Monroe, está sendo libertado após um ano como refém, graças a um acordo com os rebeldes que o sequestraram. Pela primeira vez em uma década, a primeira-ministra Nadia visita a zona para fazer um discurso falso sobre igualdade e informar que o acordo inclui a libertação de Monroe em troca de 10 mil empregos para os owners no programa de trabalho solidário. Os owners ficam felizes com a notícia, mas os ativos se preocupam, pois têm uma visão negativa dos pobres. Após o anúncio, Monroe é libertado pelos rebeldes e levado pelos guardas para se reunir com Nadia, que pede a ele em um sussurro para dizer que foi bem tratado. Monroe diz que está bem, mas ao entrar no carro com Nadia, é revelado que ele está sem 2 dedos. Ele fica surpreso ao saber que Nadia aceitou o acordo, já que ela odeia os owners. No entanto, ela precisou agir devido ao escândalo internacional causado pelo sequestro, que ameaçava interromper empréstimos do Banco Mundial. Em casa, Monroe recebe novos dedos e sua filha Zoe avisa que ele responderá perguntas mais tarde, para evitar respostas distorcidas pelo estresse. Enquanto isso, Noah vai para a aula com o Sr. Robinson, que está preocupado com alunos que podem estar consumindo Cityscut, uma substância ilegal usada para substituir a falta de água. Robinson ensina sobre as origens do sistema atual e diz que ninguém deveria precisar trabalhar para existir. Noah acredita que o trabalho é liberdade e menciona seu pai, que ganhou na loteria 13 anos atrás e vive feliz no sul da Europa. Após a aula, Noah vê Vali roubando coisas da cozinha da escola, mas ela escapa pela janela. No muro, os owners são entrevistados para decidir quem entra no programa. Quem parece doente por causa da água contaminada é eliminado imediatamente. Izia é entrevistada junto com outras 2 mulheres, mas uma delas é eliminada por aparentar ansiedade. Como só há uma vaga, Izia mente e diz que a outra mulher é viciada, garantindo seu lugar. Antes de entrarem na cidade, os selecionados recebem um código tatuado nos pulsos. Na Aquaville, Thais comete erros no trabalho, acumulando 6 advertências, o que aumenta ainda mais seu estresse. Ruben, por sua vez, encontra o corpo sem vida de seu diretor, que morreu de tanto trabalhar. Em vez de lamentar, ele liga para o pai, Silas, um executivo da empresa, dizendo que quer se candidatar ao cargo. Silas, que está doente e sem tratamento adequado, decide ajudar o filho. Mais tarde, Thais se encontra com Hans, um colega com quem está tendo um caso. Eles planejam roubar dados importantes da Aquaville para vender e fugir do país. Porém, Thais ainda não conseguiu se aproximar de Silas, apesar de ser da família. Um guarda os encontra, mas Hans o derruba. Thais volta ao trabalho, mas continua cometendo erros, temendo acabar na zona. Enquanto isso, o chefe de segurança, Ginny, interroga Monroe, que fala sobre as torturas sofridas, mas garante não ter revelado segredos de Estado. Após a conversa, Nadia ordena que Monroe volte ao trabalho, permitindo pausas para tratamento. Monroe promete que conseguirá, mas Zoe teme que seja cedo demais e prejudique sua saúde. Durante um discurso cheio de propaganda de Monroe, Ruben e Thais discutem. Ruben quer o cargo para matricular Mael na Academia Phoenix, que aceita crianças autistas, mas Thais acha ingenuidade acreditar que Silas ajudará. Ela diz que Mael nunca terá sucesso e que deveriam tê-la abandonado. Mael ouve isso e corre para o quarto buscando consolo em sua boneca falante. Ruben tenta confortá-la dando um taser para ela se proteger. Na zona, Jeff conta à esposa Lisbeth que foi escolhido, mas ela desconfia e diz não querer que ele vá. Jeff a acalma com um beijo. Mais tarde, Ruben encontra Silas, que avisa estar limpando o perfil do filho e o convida para um evento ministerial exclusivo, onde Ruben deve anunciar sua candidatura ao cargo. Enquanto isso, Hans se encontra com Jenny e revela-se que estão
trabalhando com os rebeldes da zona. Eles buscam provas contra a Aquaville, maior financiadora de Nadia, e combinam que Thais roubará as informações no dia seguinte. No dia seguinte, centenas de Zoners são levados de ônibus para a cidade, sendo avisados de que só podem ficar no local de trabalho e não podem andar pela cidade. Isia é designada à casa de Ruben, mas Thais fecha a porta em sua cara. Ruben a deixa entrar e manda arrumar os brinquedos de Mael, proibindo-a de interagir com a menina. Mael não quer soltar sua boneca e Isia se sente mal quando Ruben atira à força. Isia tenta abrir uma caixa, mas não sabe como, e pergunta a Mael, que quase a acerta com o taser. Com palavras suaves, Isia a convence a ajudar. Depois, Isia guarda os brinquedos, escondendo a boneca sob os cobertores. Quando a equipe especial pega os brinquedos, cuspe nela, dizendo que os Zoners roubam empregos. Enquanto isso, Jeff é enviado ao prédio do governo. Nadia acha que ele será a propaganda perfeita. Ele aparece na TV dizendo que está feliz e que o programa vai bem. Depois é mantido numa área restrita aos Zoners, mas consegue roubar um perfume. Na Aquaville, Thais tenta acessar o computador de Silas, mas é barrada por um guarda, que diz que estão investigando Hans e que ela deve testemunhar. Quando Ruben chega em casa, Thais ainda não voltou e não atende suas ligações. Desesperado para se destacar no evento, Ruben percebe que Isia é parecida com Thais e decide que ela a substituirá naquela noite. Isia aceita com medo de ser demitida e Ruben empresta as roupas de Thais para ela, incluindo uma pulseira para esconder seu número de Zoner. Na casa de Nadia, a família descobre que a maioria dos ativos acha que os Zoners estão ali para roubar seus empregos e se recusam a tocá-los. Também houve 22 casos de agressão contra Zoners. Nadia, no entanto, diz que todos precisarão se adaptar por causa das relações públicas. Na festa, Isia está muito nervosa, mas por sorte, as esposas não precisam falar muito e os superiores têm uma boa impressão. Ruben a faz dançar com ele, mas Isia não aguenta mais e vai embora. No corredor, ela descobre que as outras crianças estão zombando de Mael por ser mudo, o que a faz gritar. De repente, Silas aparece e a tira de lá. Quando a família se reúne, Silas revela que sabe que Thais foi substituída e repreende Ruben por sua família fraca. Quando os Zoners voltam para casa, Lisbeth agradece a Jeff pelo perfume com um gesto mais atrevido. Isia mostra a Noah o dinheiro que conseguiu e eles escondem suas economias em uma caixa secreta. Enquanto isso, Thais finalmente é libertada e vai se encontrar com Hans, mas encontra Jenny no lugar. Ela explica que falhou em sua missão e quando Jenny insiste demais, Thais fica ansiosa e exige ver Hans. Jenny a derruba e a leva para a zona para que Boris também a esconda. No dia seguinte, Ruben percebe que Thais foi embora para sempre e pede para Isia substituí-la no trabalho. Ele até ensina como usar o sistema. No começo, Isia recusa, mas muda de ideia quando percebe que pode pedir muito mais dinheiro, o que Ruben aceita pagar. No escritório, Ruben é aceito como um dos candidatos à posição de diretor. Isia está nervosa e comete alguns erros no computador, mas o medo de ser descoberta a ajuda a se concentrar e ela começa a trabalhar bem. Na hora do almoço, Isia tem dificuldades com a caixa de comida, mas a abre depois de ver um colega que fala sobre todas as pessoas que morreram naquele ano na empresa. Como ela não come rápido o suficiente, sua comida é retirada quando o intervalo termina e ela precisa voltar ao computador. Enquanto isso, Jeff se encontra com Nadia e sua família e recebe o cargo de conselheiro especial de Monroe. Querem que ele ajude a tornar o programa um sucesso e a reduzir a tensão na cidade. Então, rapidamente o colocam na televisão. Monroe é simpático na frente das câmeras, mas quando ficam sozinhos, ele perde a paciência com Jeff e quase o sufoca, sendo interrompido por Zoe. Mais tarde, no jantar, Zoe tenta contar a Nadia o quão ruim está a saúde mental de Monroe, mas Nadia manda ela calar a boca ou será demitida. Na zona, Noah está ajudando Robinson com jornais antigos e encontra um artigo sobre o vencedor da loteria, percebendo que Isia mentiu sobre seu pai. Chateado, ele vagueia e é derrubado por Vali, que percebe seu humor e o convida para tomar Cities Cut com ela. No entanto, a substância deixa Noah doente. No esconderijo dos rebeldes, Hans vai verificar Thais e confessa que a usou para se aproximar de Silas porque acredita nos direitos dos Zoners. Thais acha que os Zoners merecem estar ali, então Hans a deixa na cela. Depois, Thais recebe 2
2 garrafas de água e precisa adivinhar qual delas não está envenenada. Mais tarde, Izia é levada por um guarda porque um funcionário a identificou como amiga de Hans, que ainda está sendo investigado. Por sorte, Jenny está lá e usa seu poder para libertá-la, desviando a atenção para outras mulheres. Quando Izia sai do trabalho, Jenny a segue para descobrir o que está acontecendo e imediatamente liga para Boris para contar sobre a substituição. Eles concordam em tentar convencer Izia a ajudá-los também. Ao chegar em casa, Izia percebe que Noah está desaparecido e começa a procurá-lo por toda parte, até dar de cara com Boris. É revelado que ele é o pai de Noah e abandonou a família para se tornar um rebelde. Ele pede ajuda a Izia, mas ela se recusa a se envolver. Momentos depois, Izia descobre que Noah está na casa de Robinson e o professor consegue fazer um caldo que ajuda Noah a expelir o Citiscut e se sentir melhor. Depois, Izia conta a Robinson que está substituindo Thais e que usará o dinheiro para sair da zona com Noah. Ao voltar para casa, ela descobre que os rebeldes roubaram suas economias. Enquanto isso, Ruben é chamado com urgência para verificar Silas, que não está se sentindo bem. Ele finalmente descobre sobre a doença de Silas e fica arrasado ao saber que seu pai não acredita nele e só o está usando. Na manhã seguinte, é revelado que Monroe toma muitos remédios para conseguir funcionar. Durante o café da manhã, Nadia informa que um Zoner matou seu empregador e que precisam manter isso em segredo. No esconderijo dos rebeldes, Izia não tem escolha a não ser aceitar ajudar para recuperar seu dinheiro e dizem a ela que receberá um chip para inserir no computador de Silas mais tarde. Hans descobre que Thais não bebe água há 2 dias e acusa os rebeldes de tortura, mas suas preocupações são ignoradas. Depois ele verifica Thais e secretamente dá um pouco de água a ela, mas ao ver sua condição, Hans decide matá-la para acabar com seu sofrimento. Em Aquaville, Ruben passa por uma entrevista séria cheia de perguntas capciosas para provar que é normal. Em seguida, pedem que ele demita um amigo para provar que seus sentimentos pessoais não vêm antes da lealdade à empresa. Durante o intervalo de almoço, Izia tenta entrar no escritório de Silas, mas esbarra no CEO Bartolome. Ele a arrasta para seu escritório e se aproveita dela em troca de promover Ruben. Enquanto isso, Jeff é chamado ao escritório de Nadia porque há Zoners andando por aí e jogando futebol. Jeff explica que eles não estão fugindo, só terminaram seus trabalhos e estão matando tempo. Mas os ministros acham isso inaceitável. Jeff é enviado com Monroe para resolver isso de forma gentil. Quando chegam lá, Jeff tenta explicar calmamente aos Zoners que serão demitidos se não voltarem para seus empregadores. Mas os Zoners chutam a bola contra a janela do carro de Monroe e começam a chamar Jeff de dedo duro. Nesse momento, um alarme toca e os Zoners fogem enquanto Jeff volta ao carro e percebe que Monroe desapareceu. Ao chegar em casa e contar a Lisbeth sobre seu dia, eles brigam porque Lisbeth acha que Jeff está do lado errado. Na zona, Noah começa a passar muito tempo com Vale e eles decidem entrar na cidade por um túnel secreto. Porém, assim que chegam às ruas, são vistos pela polícia que começa a atirar. Vale corre de volta para o túnel, mas Noah acaba vagando pela cidade. Ele chega à casa de Ruben procurando sua mãe e Mael o segura com um taser. Do lado de fora, Ruben e Izia chegam de carro e Izia conta a Ruben o que aconteceu com Bartolome. Ruben, no entanto, não se surpreende e diz que é comum esposas fazerem isso para que seus maridos tenham sucesso. Quando entram na casa, encontram Noah, ao mesmo tempo que a TV mostra um alerta sobre uma infiltração de Zoners. Ruben sente pena de Izia e concorda em levá-la com Noah até o muro. No caminho, eles são parados pelos guardas, mas Ruben diz que está levando sua empregada para casa e que Noah é sua filha. Depois de deixar Noah no túnel, Ruben pede desculpas por tudo e explica que está desesperado pela promoção por causa da situação de sua filha, o que faz Izia entendê-lo melhor. Quando a dupla chega em casa, Noah acusa Izia de vender seu corpo para Ruben e Izia o esbofeteia antes de perguntar o que está acontecendo. Noah a confronta sobre a mentira e Izia explica como Boris os abandonou por causa de seu ativismo, mas Noah ainda está com raiva dela. No dia seguinte, Monroe aparece de repente na TV sem a aprovação de Nadia. Ele faz um discurso contra os Zoners e crianças mudas, dizendo que uma invasão é inevitável. Na zona, Hans recebe uma ligação de Ginny, que diz que eles precisam agir logo antes que o discurso
discurso de Monroe coloque o programa em apuros. Hans se encontra com o líder Sol, que acaba sendo Robinson, e eles começam a planejar uma invasão. No entanto, eles precisarão primeiro das informações de Izia. Enquanto isso, Monroe é levado a um psicólogo e mantido sob vigilância o tempo todo. Nadia pede conselhos ao seu pai, Passeron, que também foi primeiro-ministro e é responsável pelo muro, que ele acreditava ser a única solução para manter a ordem. Zoe informa a Nadia que o discurso de Monroe fez com que muitos demitissem ou matassem seus owners, causando caos na cidade. Nadia pede a Zoe que faça um anúncio dizendo que Monroe se baseou em informações falsas e que qualquer pessoa que demitir seus owners será punida. Em Aquaville, Ruben visita um de seus oponentes e o encontra morto em seu escritório. Durante o almoço, Izia é abordada por Moi, outra oponente de Ruben. Moi pede para Izia casar com ela para derrotarem Ruben juntos, mas Izia recusa. Quando sua manga escorrega, Moi percebe a marca de Zoner de Izia. Izia avisa Ruben, que confronta Moi no estacionamento. Moi não quer guardar segredo, então Ruben acaba batendo nela e a mata. Depois ele liga para Silas, que rapidamente cuida do corpo. Mais tarde, Ruben vê pelas câmeras de segurança que a equipe especial está tentando pegar a boneca de Mael. Ele sai do trabalho às pressas. Mael morde o homem e se esconde no quarto, deixando-o sem opção, a não ser ir embora sem a boneca quebrada. Izia chega e consola Mael, mostrando como consertar a boneca com linha. Quando o Ruben chega, Izia já mudou de roupa e o guarda sai sem problemas. Ruben desaba e confessa que matou Moi, e Izia o consola. Os dois acabam se envolvendo. Enquanto isso, Nadia pede que Jeff grave um vídeo mostrando como sua vida melhorou com o programa e que inclua Lisbeth. Sabendo que sua esposa não ajudará, Jeff esconde uma câmera na estante. Ele também leva comida boa e um vestido bonito para Lisbeth, convencendo-a a dançar com ele. Eles têm um jantar agradável até Noah chegar e acusar Izia de ter feito coisas indecentes com seu chefe, o que acaba mal na gravação. À noite, Nadia descobre uma multidão de cidadãos protestando contra o programa em frente ao prédio do governo. Ela manda guardas dispersá-los e tenta conversar com Monroe, que se mostra frio e distante. No dia seguinte, Jeff descobre que é odiado na zona e é insultado nas ruas. Izia descobre que Noah tem ficado com Vali e vai procurá-lo, mas ele se recusa a voltar para casa. No trabalho, Jeff chega atrasado porque foi agredido pelos haters. Enquanto seu vídeo editado é exibido na TV, ele é enviado para maquiagem para esconder os ferimentos. Depois, Nadia apresenta Jeff e outros membros do programa ao presidente do Banco Mundial. Jeff faz um discurso emocionante, impressionando o presidente, que em particular diz a Nadia que não pode emprestar o dinheiro enquanto Monroe continuar causando problemas. Sem hesitar, Nadia aparece na TV e anuncia que Monroe foi demitido. Em Aquaville, Ruben e o último candidato fazem uma reunião com os superiores e são informados do desaparecimento de Moi. Ruben acusa seu oponente de matá-la, usando a história que Silas criou como álibi e até apresentando informações falsas contra o outro homem para vencer. Enquanto isso, Izia consegue entrar no escritório de Silas e coloca o chip no computador dele. Nesse momento, Silas chega e Izia se esconde, mas ele a encontra. Ele a segura pelo pescoço e a ameaça, mas começa a passar mal, permitindo que Izia pegue o chip com as informações e fuja. Silas liga para Ruben, que confronta Izia e a esbofeteia, fazendo o chip cair. Izia jura que foi forçada a fazer isso e que não é uma rebelde, culpando Ruben por colocá-la nessa posição. Na zona, Noah e Vali vão ao esconderijo dos rebeldes e perguntam sobre o pai de Noah. Como Noah usa o nome antigo de Boris, ninguém sabe quem é e os expulsa. Eles fingem sair, mas no caminho conseguem despistar o guarda e entram no prédio por um túnel escuro. Eles escutam a conversa dos ativistas e Noah descobre que seu professor é o líder. Algum tempo depois, Nadia visita Monroe e explica que teve que demiti-lo para conseguir o dinheiro do banco, que agora foi aprovado. Um Monroe furioso revela que mentiu para Ginny e que na verdade contou todos os segredos aos rebeldes. Aquaville tem poluído a água da zona de propósito, com a aprovação de Monroe para lucrar vendendo água limpa. Os ativistas só precisam de provas para atacar, e esse é o arquivo que Izia deveria conseguir. Nadia discute isso com Zoe, e elas têm uma ideia. Enquanto isso, Jeff vai para casa e conta a Lisbeth que eles têm a chance de viver permanentemente na cidade, mas Lisbeth recusa, gerando uma discussão. Durante a briga, é revelado
revelado que Lisbeth também já foi uma ativista. No final, Jeff se muda sozinho para a cidade e, em seu novo apartamento, a primeira coisa que faz é tomar banho para aproveitar a água limpa. Lá fora, panfletos ativistas começam a aparecer nas ruas. Na casa de Ruben, Izia o escuta conversando com Silas, que acha que o filho deveria matá-la, mas Ruben a defende. Ele se oferece para levar Izia até o muro e Silas aproveita a chance para fazer uma ligação. Durante o trajeto, Ruben oferece a Izia a chance de ser sua esposa permanentemente, mas ela recusa, então Ruben arruma tudo para parecer que ela foi demitida. Quando Izia atravessa o muro, os homens de Silas a capturam e a humilham para fazê-la falar. Izia conta sobre o chip que perdeu e Silas acha que pode usá-la para capturar os rebeldes. Ele envia Izia ao local onde ela deveria entregar o chip. E quando Jeanne aparece, os homens de Silas a prendem. Izia tenta fugir, mas é capturada novamente. Na cidade, Ruben é forçado a destruir a boneca para tirar Mael do quarto. Ele a leva para a academia especial para fazer o teste, mas Mael se recusa a fazer qualquer coisa. Em vez disso, ela quebra o tablet e foge. Ruben vai atrás dela e grita, mas é inútil. Enquanto isso, Jeff termina de gravar um novo discurso e vai procurar Monroe para mostrar a ele, mas encontra o ministro morto na piscina. Nesse momento, Zoe aparece e mata Jeff com um tiro, como parte do plano. Nadia aparece na TV dizendo que Jeff matou Monroe e foi morto pelos guardas ao tentar escapar. Depois ela faz um discurso contra os Zoners, dizendo que eles se tornaram muito perigosos e que por isso o programa está suspenso. Ela também anuncia uma grande operação para capturar os rebeldes. Na zona, uma Lisbeth furiosa joga pedras na tela. Enquanto isso, Izia está presa com Jeanne, que foi queimada e torturada por informações. Silas conta a Bartolome o que descobriu e após avisar Nadia, Bartolome informa que Ruben foi escolhido para o cargo de diretor. No quartel-general dos rebeldes, Hans insiste em resgatar Izia e Jeanne, mas Sol se recusa, dizendo que não pode destruir a rede ativista por causa delas. Noah e Vale ouvem a conversa e ficam indignados ao descobrir que os rebeldes são tão ruins quanto as pessoas contra as quais lutam. Eles decidem ir embora. Em Aquaville, Ruben recebe o escritório de diretor e Bartolome informa que arrumou tudo para Mael ser aceita na academia. Mais tarde, um funcionário aparece com um pequeno objeto, dizendo que a esposa de Ruben deve ter deixado